Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje com mais uma história muito preciosa que vocês vão amar relembrar juntamente comigo. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem um like, um super like nesse vídeo, porque ajuda muito no crescimento do canal. Deixem um comentário, um ponto, um emoji, uma vírgula, também ajuda muito no engajamento do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E compartilhem muito nas redes sociais com os parentes, os amigos, os vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecerem as histórias e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e hoje viajar para o ano de 1847. Hoje nós vamos relembrar a história de uma mulher realmente singular. Quase todos conhecem, mesmo que seja por cima, mas conhecem a história dela, já ouviram falar, já viram a minissérie, porque sim, ela se tornou uma minissérie. E hoje, no seu aniversário, dia em que se completa 176 anos de seu nascimento. Nós estamos falando de Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Foi uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Pioneira musicista, Chiquinha foi a primeira pianista chorona, autora da primeira marcha carnavalesca com letra e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela nasceu em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro, e faleceu em 28 de fevereiro de 1935, também no Rio de Janeiro. Época em que imperavam as valsas, polcas e tangos no cenário musical da elite no Brasil, Chiquinha incorporava em suas composições a diversidade encontrada na música das classes mais baixas. Foi também pioneira na defesa dos direitos autorais de músicos e autores teatrais. A necessidade de adaptar o som do piano ao gosto popular rendeu-lhe o reconhecimento como primeira compositora popular do Brasil. No Passeio Público do Rio de Janeiro há uma erma em sua homenagem, obra do escultor Honório Peçanha. Em maio de 2012, foi sancionada a Lei 12.624, que instituiu o Dia da Música Popular Brasileira, comemorado no dia do seu aniversário. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Ela era filha de José Basileu Gonzaga, um marechal de campo do Exército Imperial Brasileiro, de Rosa Maria Neves de Lima, filha de Tomásia, uma escravizada alforriada. Ainda muito nova, Rosa, ela começa a se relacionar com o José Basileu, que vinha de uma ilustre e rica família. Ela engravidou de Basileu pela primeira vez com 15 anos, e com 16 já era mãe de Mamed. Basileu, ele reconhecia os filhos apenas durante ou depois do batismo. Em seguida, nasceria Joana. Chiquinha, além dos 2 irmãos mais velhos, tinha também mais 4 irmãos mais novos, que eram Juca, o José Basileu filho, com 9 anos, o José Carlos, com 2 anos, e o recém-nascido Feliciano. Os irmãos Mamed e Joana, nascidos antes, e Tomásia, nascida em 1853, parece que não vingaram, porque não se tem notícias deles nas memórias da família. O casal ainda teria mais tarde Rosa, Joana e Nicolau Tolentino. Figuras ilustres do Império pertenciam à família de origem de José Basileu. Seu pai, Feliciano José Neves Gonzaga, se casou com Joana Perpétua da Costa Barros, de alta linhagem. Em 1814, Joana era prima de Joana Maria da Fonseca Costa, avó de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e irmã de Maria Balbina da Costa Barros, de quem descendiam Manuel Antônio da Fonseca Costa, o Marquês da Gávea, e João de Souza da Fonseca Costa, o Visconde da Penha. José Basileu entrou para o Exército Imperial com 17 anos, fez o curso completo na Escola Militar e se tornou bacharel em Matemática e Ciências Físicas. Falava e escrevia em latim, francês e inglês, e teve uma carreira militar sem maiores problemas, chegando ao posto de marechal de campo, condecorado com as comendas das Ordens do Cruzeiro, Aves e Cristo, Oficialato da Rosa e também as medalhas das campanhas do Uruguai e a Geral do Paraguai. Contrariando a própria família, José Basileu então casa-se com Rosa Maria depois do nascimento da Francisca.
da Chiquinha Gonzaga. O terceiro parto de Rosa e mais uma menina que nasceu dessa relação. O parto da Chiquinha foi muito difícil, deixando a mãe, a avó, Dona Tomásia, parteiras, aflitas. Temendo que Francisca não sobrevivessem, chamaram o reverendo Jerônimo, da igreja de Santana, para batizar o bebê. Ela foi chamada de Francisca Edvirges como a Santa. Basileu, que desde os 22 anos de oficial do Imperial Corpo de Engenheiros do Exército, estava fora do Rio de Janeiro nessa época. Regressou com licença de 3 meses para tratamento de saúde concedida pelo presidente da província de Pernambuco, para onde ele havia sido enviado em uma comissão ativa. A família se opunha muito à relação de Basileu e Rosa, mas 2 irmãos seus participaram dos batismos dos seus filhos, e eram José Feliciano Filho, que foi sua testemunha no batismo do primogênito Mamed, e Antônio Eliseu, que foi padrinho da Chiquinha. Com 3 filhos e uma esposa, Basileu precisava se garantir na corporação militar. Assim, solicitou o vencimento do soldo integral logo após seu retorno ao Rio de Janeiro, já que sua licença lhe permitia apenas meio soldo, o que ele julgava insuficiente. Porém, o brigadeiro rejeitou o requerimento e exigiu uma inspeção de saúde do oficial, para verificar se seu estado requeria realmente a licença. Assim, Basileu recorreu ao general Duque de Caxias, seu parente e protetor, que lhe assegurou os vencimentos integrais e ainda o dispensou da inspeção. Um mês depois, Basileu foi nomeado como desenhista do Arquivo Militar, conseguindo assim uma permanência remunerada na corte imperial. Chiquinha cresceu então em uma família de pretensões aristocráticas e teve uma educação que obedecia rigorosamente aos padrões impostos pela estrutura familiar patriarcal da sociedade escravocrata. Mas essa educação aconteceu em um período de intensa transição e transformação social. O Rio de Janeiro começou a ganhar contornos cosmopolitas e sofisticados desde a chegada da família real em 1808, trazendo uma corte, estrangeiros e nobres que introduziram novos hábitos à cidade. Era uma época de cortesãs, as condessas e as marquesas, mulheres que passaram a fazer parte do cenário carioca, extrapolando o tradicional papel de mãe e esposa. A posição da família na aristocracia carioca e a alta posição de Basileu no exército eram comprometidas pela família numerosa e pela origem de sua esposa Rosa. Assim, Basileu se esforçou para dar aos filhos a melhor educação que poderia oferecer, em especial para as meninas, para que elas pudessem fazer bons casamentos. Assim, ele contratou um cônego para o ensino das primeiras letras à Chiquinha, e esse homem chamava-se Trindade. Além da escrita, da leitura, do cálculo e do catecismo, a jovem aprendeu também alguns idiomas. Para que a filha não tivesse sua formação social incompleta, José Basileu cuidou da sua educação musical. Contragosto que contratou um maestro para aulas de piano da menina, chamado Elias Álvares Lobo, mas ele preferia que fosse uma professora. O ambiente musical na casa dos Gonzaga era farto e animado. Eram comuns as visitas de seu tio paterno e padrinho de batismo, o flautista Antônio Eliseu. Sob sua coordenação, festa de Natal de 1858, Chiquinha apresentou sua primeira composição, Canção dos Pastores, uma loa ao Menino Jesus com versos do irmão Juca, uma produção infantil, com melodia singela e versos ingênuos, mas que marcou a sua estreia na música, ainda que em casa. Além das aulas repletas de composições clássicas, Chiquinha também tinha acesso à moda musical da época e ao repertório popular. Provavelmente teve contato com as músicas populares que influenciaram sua carreira no futuro, como as rodas de lundu, umbigada e outros ritmos oriundos da África. Quando Chiquinha tinha 12 anos, José Basileu decidiu legalizar sua união com Rosa sem legitimar o nascimento dos filhos. Não se sabe o motivo, mas ele apelou à Câmara Eclesiástica para obter um casamento oculto. O casamento aconteceu na igreja de São Gonçalo Garcia, à Rua da Alfândega, hoje mais conhecida como Igreja de São Jorge, em 6 de fevereiro de 1860, tendo como testemunhas o conselheiro doutor Antônio Félix Martins, o mesmo que serviu de testemunha ao batismo de Chiquinha, e o doutor João Emílio Neves Gonzaga, irmão do major e mais tarde testemunha, junto ao Marquês de Caxias, da sobrinha Chiquinha. Desde pequena, Chiquinha revelara temperamento firme, personalidade decidida e espírito inquieto, e é provável que seus familiares alimentassem a ideia de que o casamento daria jeito na moça inquieta. Não se sabe quem escolheu o marido de Chiquinha, mas sabe-se que ela não teve qualquer participação na escolha.
Jacinto Ribeiro do Amaral, nascido no Rio de Janeiro em 11 de setembro de 1839, era filho de Miguel Ribeiro do Amaral, português, e de Maria Isabel da Rosa Amaral, carioca, sendo 8 anos mais velho do que ela. Na ocasião do casamento, o pai do rapaz, comendador e proprietário de terras na Ilha do Governador, já era falecido. A cerimônia ocorreu às 5 horas da tarde do dia 5 de novembro de 1863, com solenidade na Igreja de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Chiquinha agora se chamava Francisca Edvirges Gonzaga do Amaral. O dote do seu pai foi um piano. Chiquinha levava uma vida de conforto, cercada de escravos, mas a vida doméstica não lhe aprazia. Ao piano, que Chiquinha se sentia confortável, e Jacinto logo começou a exigir que ela deixasse a música de lado. Aos 16 anos, Chiquinha tornou-se mãe. João Gualberto nasceu em 12 de julho de 1864 e foi batizado pelo bisavô materno, o brigadeiro Feliciano José Gonzaga, e a avó paterna, Dona Maria Isabel da Rosa Amaral. No ano seguinte, em 12 de novembro de 1865, nasceu Maria do Patrocínio, batizada pelos avós maternos, José Basileu e Rosa. Para o desespero do marido, Chiquinha continuava sua dedicação ao piano, mesmo após o nascimento dos filhos, e as discussões eram constantes. A Guerra do Paraguai eclodiu em 1864, mas apenas no ano seguinte o Brasil se envolveu. Sem contar com uma reserva regular de soldados, o governo passou a simpatizar com a ideia da alforria aos escravos. Senhores das províncias, ordens religiosas, comendadores e outros libertaram milhões de escravos que se tornaram voluntários da pátria e foram para o Paraguai. Jacinto tornou-se coproprietário de um navio mercante, o São Paulo, e em junho de 1865, o navio foi fretado pelo governo para auxiliar no transporte. Comandante da Marinha Mercante, Jacinto começou a realizar viagens ao sul. Na esperança de corrigir o comportamento de Chiquinha, ele decidiu levá-la em tais viagens, de maneira a afastá-la do piano. Em 1866, o São Paulo fez 2 expedições para o acampamento do Paço da Pátria, na foz do Rio Paraguai. Transportava parte do 2º Corpo do Exército, como armas, soldados e escravos, e também levava Chiquinha e seu filho João Gualberto. Basileu, então tenente-coronel, foi nomeado secretário do comando em chefe de todas as forças brasileiras em operações, e a serviço do general Duque de Caxias, ainda marquês na época. Comandante-chefe, embarcou também para a luta contra o governo do Paraguai. Rosa permaneceu no Rio de Janeiro, cuidando dos filhos e netos. Tendo-lhe nascido uma filha 14 dias após o nascimento da neta Maria, ela passou a amamentar as 2 ao mesmo tempo. Chiquinha testemunhou absurdos e cenas cruéis contra os negros alforriados. Era comum que nas tempestades o mar arrastasse os soldados nas embarcações rasas. As discussões com o marido eram frequentes e, pensando em amenizar a situação, Jacinto conseguiu um violão com alguém a bordo do São Paulo. Mesmo assim, ele relutava em ceder à intransigência da esposa e lhe deu um ultimato: a música ou eu. Não se sabe ao certo quantas viagens Chiquinha fez acompanhando Jacinto, mas sabe-se que ela retornou ao Rio de Janeiro trazendo João Gualberto bem antes do fim da guerra, em 1º de março de 1870. A família se recusou a apoiá-la, inclusive a sua mãe, que não tinha condições de decidir nada sem a presença de José Basileu. Todos aqueles a quem ela pediu ajuda lhe disseram para voltar a acompanhar o marido. Nessa mesma época, Chiquinha foi homenageada pelo músico mais popular da cidade, o flautista Joaquim Calado, criador do choro e nacionalizador da música popular. Calado já era um compositor conhecido e apreciado em 1869, mas não tinha ainda publicado suas composições. A primeira música editada por ele foi a polca Querida por Todos, dedicada à excelentíssima senhora Dona Francisca HNG. A abreviação era uma forma de evitar a exposição pública de Chiquinha, que ainda era uma mulher casada. A pressão da família era intensa para que ela retornasse para o marido. Chiquinha se manteve firme por um tempo, mas ao descobrir que estava grávida do 3º filho, decidiu ceder e voltou para Jacinto. A conciliação, porém, não durou muito. Hilário nasceu em janeiro de 1870, sendo batizado em março. Diferente dos 2 primeiros filhos do casal, parecidos com o pai, Hilário era parecido com a mãe.
Esse novo filho, entretanto, não mudou o comportamento de Jacinto, e a situação conjugal declinou rapidamente, e assim, Chiquinha decidiu abandonar de vez o marido. A reação da parte de seus pais foi bastante rígida. Seu pai considerou Chiquinha morta, e seu nome era impronunciável dentro de casa. Ela não teve autorização de criar os filhos. João Gualberto ficou com Jacinto, Maria foi criada pelos avós, e Hilário foi morar com uma tia paterna. Chiquinha tinha apenas 23 anos nessa época. Não se sabe quando Chiquinha conheceu o engenheiro João Batista de Carvalho, amigo da família Gonzaga e frequentador da Casa dos Amaral. Cogita-se que a paixão entre eles tenha surgido quando Chiquinha ainda vivia com Jacinto. O que se sabe é que eles tinham os mesmos interesses pela música e pela dança. Carvalhinho, como era conhecido na sociedade, era um homem jovem, apenas 3 anos mais velho que Chiquinha. A fim de evitar um escândalo na corte, Chiquinha partiu com ele para fora da cidade. A estrada de ferro mogiana estava em construção e o casal se mudou para o interior de Minas Gerais, onde moravam em acampamentos e canteiros de obras. A ferrovia foi inaugurada em 1875 e, com a finalização, o casal retornou ao Rio de Janeiro, onde se instalaram em um sobrado à Rua do Conde Deu, que é a atual Frei Caneca. Chiquinha estava grávida nesse retorno e o casal passeava pelas ruas, visitava os amigos e salões da sociedade como se estivessem casados. Porém, Jacinto se sentiu afrontado e assim passou a condenar Chiquinha publicamente, recorrendo ao tribunal eclesiástico. Segundo a Constituição do Bispado, em caso de crime de adultério e no caso de abandono do lar, estava autorizado o divórcio perpétuo, no sentido de separação de corpos, bens e habitação dos cônjuges. Chiquinha foi intimada a comparecer à audiência conciliatória no tribunal eclesiástico sob pena de revelia, mas não compareceu. Não se sabe se ela não se importava com a audiência ou se foi por estar grávida e ter que comparecer a um tribunal onde era acusada de adultério. O que se sabe é que alguns dias depois da audiência conciliatória, a qual não compareceu, Chiquinha deu à luz a Alice, que não foi batizada para evitar a prova do adultério tão perseguida por Jacinto. Na ação, Jacinto apresentou 5 testemunhas a seu favor. Ele alegava ter tratado a esposa com estima e consideração, amando-a e respeitando-a, sem que lhe faltasse coisa alguma, além de atestar ter um exemplar comportamento, sendo bom pai e bom filho. Chiquinha não trouxe testemunhas. Admitiu o abandono do lar, mas não o adultério, e desafiou Jacinto a apresentar a prova. Chiquinha ainda argumentou que sofria maus tratos de Jacinto e precisou abandonar o lar e os filhos para poder viver em paz. Alice não tinha ainda 1 ano quando Chiquinha deixou a casa de João Batista. A união, que terminou em 1876, parece ter acabado da parte dele, mas não dela. E dizem que Chiquinha nunca o esqueceu. Alice ficou aos cuidados do pai, que lhe escondeu o nome da mãe. A sentença do processo movido por Jacinto foi pronunciada em 12 de junho de 1877 e a considerou culpada de todas as acusações do marido. A época em que Chiquinha fez a sua estreia profissional no mundo artístico era de uma profunda transformação na sociedade carioca. A vida pública era de grande efervescência. Os esforços de guerra aumentaram a dívida externa do país, sobretudo com a Inglaterra, fornecedora de armas e capitais. Ideias abolicionistas e republicanas começaram a chegar às classes mais baixas da sociedade, principalmente aos negros alforriados. O café começou a perder sua importância nas exportações e se instaurou uma crise institucional. Surgiram agremiações e associações artísticas, literárias, acadêmicas, políticas, cada uma advogando por suas próprias campanhas e por reformas. Discussões sobre a escravidão surgiram nas ruas e as leis do ventre livre e dos sexagenários não satisfizeram as amplas parcelas da população empenhadas na causa. Surgiram clubes políticos, grêmios literários, associações recreativas, ligas abolicionistas, grupos de choro, sociedades carnavalescas, órgãos populares e distantes do aparelho do Estado. Com tal ebulição social, surgiu a boemia, tanto literária quanto musical. A vida noturna na cidade eclodiu e surgiram músicos, instrumentais de ritmo mais vibrante e de maior apelo popular, embalados pelos ritmos das camadas mais pobres da sociedade, o que repugnava a elite carioca. Chiquinha emergiu nesse contexto, sozinha, sem pai, sem marido e, por último, sem amante. Instalou-se em uma casa de porta e janela na Rua da Aurora, a atual General Bruce, no bairro de São Cristóvão, e precisava achar um jeito de sobreviver.
Com a noite carioca precisando de profissionais, tocar em confeitarias e teatros era um caminho para muitos músicos. Com a fusão de gêneros musicais consagrados, como a polca com o africano lundu, surgiram novas oportunidades tanto de músicas quanto de dança. Mas foi com o surgimento do choro que as oportunidades para Chiquinha surgiram. Recorrendo ao amigo e admirador Joaquim Calado, Chiquinha pediu ajuda para conseguir alunos, mas logo se tornou compositora. Em fevereiro de 1877, a polca Atraente foi publicada. A composição foi feita durante um choro na casa do compositor, professor e maestro Henrique Alves de Mesquita, a Rua Formosa, atual General Caldwell, durante uma reunião informal que juntaram os famosos músicos da época. Chiquinha sonhara com a melodia, mas seu trabalho como professor e pianista não lhe deixara tempo para escrever a música. Cantarolou e assobiou a música pelas ruas para que não lhe escapasse. Ao chegar à casa do amigo, Chiquinha se dirigiu ao piano e aos poucos foi tirando a melodia até que ela cresceu, dominou e arrastou os músicos presentes. Calado e sua flauta, considerada encantada, Iaco Cardoso, mágico do violino, Patola, general em chefe do Oficleide, Saturnino, flautista e vários violões e cavaquinhos. Como a atividade começou a atrair a atenção de curiosos e vizinhos que se debruçavam das janelas para ouvir, a música ganhou o nome de Atraente e eles logo trataram de publicá-la. Rafael Bordalo Pinheiro desenhou a capa e a viúva Canôndia, editora de Calado, e toda a turma tratou da edição. O sucesso veio rápido, pois estavam às vésperas do carnaval, e os amigos, executantes em bailes, trataram de divulgá-la. O choro carioca, ou simplesmente o choro do calado, começava também a ser requisitado para tocar eventualmente em casas com piano, e assim faltava um pianista. Este precisava ser um bom executante e ao mesmo tempo identificar-se com aquela maneira nova de interpretar a música e se guiar pela orientação do flautista inovador. Chiquinha atendia a todas essas exigências e logo incorporou-se ao grupo. O pianista de choro era chamado de pianeiro e Chiquinha foi a primeira pianeira e a primeira chorona do país. Tocava em bailes recebendo 10 mil réis por noite. Além de tocar nas noites, era professora de piano, compondo suas próprias músicas em seu tempo livre. Logo, suas músicas se tornaram um grande sucesso, tanto que Atraente chegou à 15ª edição ainda em 1877, quando Chiquinha tinha 29 anos e seu nome corria pela cidade, nem sempre com comentários elogiosos. Chiquinha tentava não se intimidar e continuou compondo. Enquanto Atraente garantia edições sucessivas, ela lançava as valsas, Desalento, Harmonias do Coração, a polca, Não Insistas, Rapariga e o tango Sedutor. Esse tango também foi um grande sucesso com 8 reedições. Chiquinha era conhecido como uma mulher de má fama, metida em rodas boêmias, compositora de músicas indiscutivelmente saltitantes e com títulos atrevidos. Por mais que a sociedade carioca tivesse se tornado mais boêmia e provocadora, ainda não tinha abandonado os preconceitos típicos da época. Não era incomum que mulheres que tocassem piano ou arriscassem suas composições, mas era sempre dentro de suas casas. Uma mulher divorciada fazer isso na noite carioca era uma afronta para alguns, e o comportamento de Chiquinha foi severamente condenado. O período entre 1877 e 1885, em que Chiquinha enfrentou grande hostilidade da sociedade, foi também o período em que conquistou o respeito como maestrina. As rodas boêmias que tantos a condenavam por frequentar eram vistas como redes de intelectualidade em um país com alarmantes índices de analfabetismo. Os encontros frequentes e as discussões intelectuais formaram um substituto para a família perdida de Chiquinha por muito tempo. Tanto para sobreviver, Chiquinha também não tinha mais acesso aos luxos de sua vida de casada. Assim, era obrigada a confeccionar seus próprios vestidos e, como não conseguia comprar os elaborados chapéus da moda, apenas cobria a cabeça com lenços de seda. O costume também levantava boatos sobre sua ousadia por sair na rua sem seguir os ditames da moda da época. Além disso, ao ser vista andando na rua sozinha, tocando na noite para o lazer das classes mais baixas, ganhando a vida e se sustentando sozinha, Chiquinha era frequentemente julgada ao lado daqueles de vida errante, como bailarinas, cortesãs, artistas de circo e de teatro. Seu sucesso também exasperava a família, principalmente seu pai, que a considerava morta desde que abandonara o marido. Basileu sentia que tinha um nome e um patrimônio a zelar, sendo ele um militar de carreira e herói de guerra.
Quando Chiquinha contratou um garoto para vender suas músicas pela cidade, o nome Gonzaga se espalhou rapidamente. Muitas vezes, o garoto voltava com mercadorias danificadas, pois pessoas da família de Chiquinha rasgavam suas composições quando viam. Em 1978, outra composição, A Polca Sultana, foi sucesso de vendas. Isso, no entanto, não garantia sobrevivência a um músico, e ela continuava a lecionar. No ano seguinte, deixou a editora da Viúva Canonja, onde publicara suas primeiras músicas, e no fim desse mesmo ano lançou a polca Camila, pela editora de Arthur, Napoleão e Miguez. Calado morreu subitamente em 1880, 32 anos, devido a uma meningoencefalite, e assim Chiquinha precisou encontrar maneiras de se sustentar. Ela então anunciou no jornal aulas particulares de piano, canto, geografia, história e português. Por alguns anos, manteve-se na editora de Arthur Napoleão, pianista e compositor conceituado, onde aperfeiçoou seu conhecimento musical. Enquanto isso, seu sucesso nas ruas crescia. O grande fator de popularização da música de Chiquinha Gonzaga consistiu no fato dela trabalhar para um teatro, um importante meio de divulgação da produção popular. Porém, a qualidade das suas primeiras composições levou alguns contemporâneos seus a duvidar de que ela fosse autora. Chiquinha foi a expoente de um movimento de abrasileiramento musical, cujo ápice chegou no fim do século XIX, com o triunfo da música popular tipicamente brasileira de caráter urbano, em detrimento de outras formas de música. Depois da morte de Calado, chegou ao Rio de Janeiro Carlos Gomes. Os amigos de Calado decidiram organizar um evento em homenagem ao maestro brasileiro e verter a receita arrecadada para socorrer a viúva de Calado, que tinha morrido na pobreza. Chiquinha conheceu Carlos Gomes nesta época. Ainda dava aulas particulares, mas passava por muitas dificuldades, já que a venda de suas músicas ainda não era suficiente para seu sustento. A aproximação de Carlos Gomes em nada tenha lhe ajudado, Chiquinha logo percebeu que o teatro era um caminho para sua popularização. Novas camadas sociais vinham frequentando os teatros em busca de gêneros musicados, diferente das classes mais abastadas, que preferiam o lírico e o drama. Seguindo as tendências parisienses, a opereta desembarcou no Brasil em 1859, com a fundação do Alcazar Lírico, trazido por franceses radicados na corte. O novo gênero triunfou rapidamente. Inicialmente, a opereta se popularizou por meio da tradução e adaptação de peças estrangeiras. Logo, as músicas caíram no gosto do público, sendo cantaroladas e assobiadas pelas ruas. Essa popularidade atraiu Chiquinha Gonzaga. Chiquinha criou seu próprio libreto e tentou musicá-lo. Autodidata, passou a compor para outros instrumentos, estudando através dos manuais elementares encontrados no mercado. Tratava-se de uma peça de costumes campestres em um ato e 2 quadros, um libreto cujo tema básico era o ideal de amor não realizado. Deu a ele o título de Festa de São João e o manteve inédito, pois tentou musicar um libreto de Arthur de Azevedo, Viagem ao Parnasso. Chegou a escrever quase toda a parte de piano e canto, mas interrompeu o trabalho diante da recusa de Arthur, alegando não confiar numa mulher para executar tal tarefa. Só em 1885, ela conseguiu enfim estrear como maestrina, o que causou um embaraço em jornalistas, atores, empresários e o maestro-diretor da orquestra, por ver uma mulher em um reduto típico de homens. Desejando musicar um libreto já havia muitos anos, Chiquinha encontrou um parceiro no iniciante Palhares Ribeiro. Tratava-se de A Corte na Roça, um enredo limitado sobre costumes do interior do país. Ele foi entregue para ensaios ao Teatro Príncipe Imperial, dirigido pela Companhia de Souza Bastos. O teatro, porém, vinha passando por dificuldades. Os empregados não tinham recebido seus salários, não tinha ninguém para dirigi-lo e o dono viajara para a Europa sem dar explicações. Assim, a desordem e a má vontade imperavam, em especial quando Chiquinha aparecia para tentar ensaiar sua partitura. A peça estreou depois de 3 meses, em 17 de janeiro de 1885, não sem antes passar pelo Conservatório Dramático, o órgão censor da época, que a respeitou, e pela polícia, que a alterou. O público foi pequeno, mas a peça foi bastante aplaudida no final. A dança final da peça não poderia ser representada e os atores não puderam atender aos pedidos de bis do público, pois a autoridade presente mandou baixar o pano. A dança final, que a polícia censurava, era o machixe. Ela começava a aparecer no teatro popular da época, sem indicação na partitura.
Apesar da censura e das críticas ao desempenho dos atores e ao próprio libreto, a música foi aplaudida e aclamada pelo público, que chamou Chiquinha ao palco. Era a primeira vez que uma opereta escrita por uma mulher era apresentada no Brasil. Estar tão bem ao gosto popular, Chiquinha em pouco tempo tornou-se a compositora mais requisitada para esse tipo de trabalho. A quantidade de machiches que escreveu para cenas finais de peças populares fez dela a maior machicheira do seu tempo, ainda que nunca usasse essa rúbrica no momento de editar uma música. Chiquinha também contava com o apoio de jornalistas que publicavam críticas elogiosas. Era Luiz de Castro. Rapidamente, Chiquinha se consagrava como importante autora de partitura teatral, sobretudo graças à identificação com o gosto popular. Em maio do mesmo ano, estreou sua segunda peça, A Filha do Guedes. Dessa vez, ela conseguiu um libretista consagrado, o também jornalista Augusto de Castro. A peça foi um fiasco, mas a música foi bastante elogiada. O ano de 1885 foi bastante agitado para Chiquinha. Em outubro, ela apresentou seu primeiro concerto fora do Rio de Janeiro, o que não mais aconteceria. Era uma marcha inédita para piano e banda, composta e dedicada à Academia de São Paulo. Chiquinha conseguiu uma maior estabilidade e respeito por seu trabalho. Seu talento já tinha sido comprovado e atestado pela imprensa e pelo público, e sua popularidade não parava de crescer. O teatro de revista começava a se firmar no gosto popular, com sucessos de bilheteria espantosos para a imprensa da época. Chiquinha estava presente nesse momento de consolidação do teatro de revista do Rio de Janeiro em 1886. No ano seguinte, musicou a peça O Zé Caipora, Pederneiras. A década de 1880 foi marcada por uma efervescência intelectual, artística e política mais acentuada que a da década anterior. Manifestações populares e revoltas se multiplicavam. A campanha pela abolição da escravidão avançava consideravelmente com base em decisiva mobilização popular, e Chiquinha se envolveu na causa abolicionista. Vendendo suas partituras de porta em porta, Chiquinha levantou o dinheiro necessário para a alforria de um escravizado que conhecia, Zé Flauta. Chiquinha também participava de outras maneiras, varrendo teatro, pregando cartazes, participando dos comícios e eventos, ouvindo discursos, usando sua fama para atrair apoiadores. Com a assinatura da abolição em 13 de maio de 1888, Chiquinha prestou uma homenagem à princesa Isabel, compondo um hino para coro e piano. Chiquinha também foi signatária da subscrição popular realizada para doar à regente a pena de ouro com que assinou a Lei Áurea. Com o mesmo empenho com que se dedicou à abolição, Chiquinha também se dedicou à causa republicana. Nos públicos, era comum ela estar presente, fazendo campanha contra o regime do qual sua família, principalmente seu pai e ex-marido, eram representantes. Chiquinha era vista com frequência ao lado de Lopes Trovão, um dos homens mais populares da cidade e orador republicano. Em janeiro de 1889, Chiquinha estava de novo participando de uma peça para o teatro de revista, com partitura escrita exclusivamente por ela. A proclamação da República e o novo regime desanimaram muitos republicanos, entre eles Chiquinha Gonzaga, que na ocasião da Revolta da Armada escreveu uma cançoneta chamada Aperte o Botão, vista como irreverente pelo governo de Floriano Peixoto. Suas músicas foram apreendidas e Chiquinha recebeu ordem de prisão, mas seu parentesco com um importante membro do exército garantiu sua liberdade. O maestro Carlos Gomes visitou o Rio de Janeiro em julho, pouco antes da proclamação. Na época, ele obteve do imperador uma promessa de montar a peça Lo Schiavo, nas comemorações da independência. Mas os dias se passaram, a peça não foi montada, e assim, amigos se mobilizaram para ajudar a montagem da ópera. A princesa Isabel promoveu um concerto em 26 de agosto e Chiquinha organizou outro no dia 30. Chiquinha vinha tentando realizar um concerto desde julho e, diante da campanha de ajuda a Carlos Gomes, ela resolveu adiar e modificar seu programa para homenageá-lo. A imprensa passou 2 meses fazendo chamadas constantes sobre o evento, afirmando que suas majestades imperiais estariam presentes. Não se sabe se eles compareceram, mas o programa incluía várias homenagens a Carlos Gomes, com participação de profissionais amadores, discípulos de Chiquinha e artistas de teatro. Era inusitado, porque mesmo os teatros de revista não costumavam abrir espaço para o instrumento popular. As orquestras das companhias de operetas usavam sempre instrumentos mais nobres. Ainda que o violão não desse mais cadeia, era ainda visto com desprezo por parte da população e até de alguns músicos. Chiquinha também executou ao piano e regeu de sua autoria a grande valsa para orquestra intitulada Carlos Gomes, dedicada ao próprio. Carlos Gomes lhe presenteou com uma foto autografada que Chiquinha manteve sob seu piano até a sua morte.
Mais do que isso, o reconhecimento do maestro atenuava o desprezo que os músicos eruditos tinham por sua música. Nessa época, José Basileu adoeceu. Pouco antes da proclamação da República, Basileu foi exonerado como chefe de seção da repartição do quartel-general e logo depois reformado compulsoriamente no posto de marechal do campo, já na República. Chiquinha soube que seu pai estava doente por seu irmão Juca, que seguira a carreira diplomática e abandonara a mulher por uma inglesa, com quem vivia quase todo o tempo no exterior. Chiquinha sempre quis se reconciliar com o pai e esperava que no leito de morte talvez ele a perdoasse. Junto do irmão, ela foi até a casa do pai e ficou na calçada, esperando a permissão para entrar. Juca avisou José Basileu que Chiquinha aguardava para tomar a bênção e se despedir. Mas, ressentido, Basileu disse que sua filha Chiquinha estava morta havia muito tempo. Em 20 de agosto de 1891, Chiquinha acompanhou de longe o cortejo fúnebre de seu pai até o cemitério do Catumbi, esperando pelo sepultamento do lado de fora, sem ter contato com a família. Algum tempo depois da morte de Basileu, Chiquinha conseguiu se reaproximar de Rosa, sua mãe. Com 42 anos, Chiquinha tornou-se avó. João Alberto, filho com quem mantinha contato frequente, casou-se em 14 de junho de 1890 com a jovem Rita de Andrade Paim, que chamavam de Ritoca. Dessa união nasceram Valquíria e Iara, que teceram os nomes das valsas mais famosas de Chiquinha. Entretanto, Gualberto abandonou a família quando as crianças tinham 6 ou 7 anos. Apenas depois souberam que ele estava residindo em São Paulo, onde formou uma nova família. Mário se casou pouco tempo depois do irmão, em 21 de novembro de 1894, com Cândida de Andrade Paim. Chegou a morar com a mãe por um tempo, mas os dois se desentenderam e ele saiu de casa. A proibição do entrudo, em 1853, pelo chefe de polícia, o carnaval, como conhecemos hoje, começou a tomar forma. Mas a festividade não envolvia nem ritmo nem melodia, também não havia música. O país cantava uma paródia, a opereta de Offenbach, chamado Zé Pereira, que começou a ser tocada em sessões. Porém, perto do fim do século, o que era popular nas ruas durante o carnaval era o cordão. Surgido na década de 1880, tornou-se um fenômeno e no começo do século XX já existiam mais de 200 cordões entre Urca e o Caju. Os cordões não tinham músicas próprias. Dançava-se nas ruas ao som de cantigas de roda, hinos patrióticos, canções folclóricas, trechos de óperas, áreas de operetas, quadrinhas musicadas na hora e até marchas fúnebres. Em algum momento, perto do fim do século, os cordões passaram a entoar algumas canções, muitas vezes de improviso, e era comum eles utilizarem a marcha com versos que pediam para abrir alas e apresentando o nome do cordão que estava passando. No começo de 1899, Chiquinha morava no Andaraí, onde o cordão Rosa de Ouro tinha sua sede. Em uma tarde, enquanto o cordão ensaiava, Chiquinha se sentou no piano e compôs uma música inspirada no cordão. A atitude pode parecer banal, mas na época não tinha ocorrido a nenhum outro compositor. Surgiu assim Ó Abre Alas, a primeira canção carnavalesca brasileira, nascia como marcha rancho. Ó abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Vocês conhecem? Tenho certeza que todos vocês já ouviram. A música confirmava o carnaval como festa popular e como música urbana. Diante do vasto acervo de composições de Chiquinha, Ó Abre Alas é a mais despretensiosa. Melhor define seu talento e capacidade de destacar a originalidade de uma festa popular e atestar sua nacionalidade. Mais do que isso, ela criou a canção carnavalesca que só 20 anos mais tarde se firmaria a prática da música do carnaval. Ó Abre Alas ficou sendo de uso privativo do pessoal do cordão durante algum tempo. Em 1904, Chiquinha recolheu o manuscrito da marchinha e adaptou-a para a inclusão numa peça teatral como Machixe de Cordão. Em 1899, com 52 anos, Chiquinha Gonzaga já era um nome famoso e estabelecido na música carioca. A convite de José Vasco Ramalho Ortigão, o presidente do Clube Euterpe, Chiquinha tornou-se sócia honorária da agremiação. Frequentada por jovens interessados em música, o clube organiza concertos litero-musicais, além de oferecer cursos de diversos instrumentos. Foi nesse lugar que Chiquinha conheceu João Batista Fernandes Lage, de 16 anos. Como diretora de concertos da agremiação, João Batista foi colocado à sua disposição na qualidade de diretor de harmonia, para juntos organizarem um grande concerto.
Os dois trocavam composições, fotos, e Chiquinha chegou a lhe dedicar 2 músicas, a Valsa Valquíria e o fado português Desejos. Tendo uma vida muito privada e resguardada, Chiquinha não mantinha empregados nem para seu serviço doméstico. 2 anos depois, Chiquinha e João Batista partiram para a Europa e ela o apresentou como seu filho. De volta ao Brasil, passaram a viver juntos. O fato causou estranheza em muita gente, mas ninguém ousou questionar o surgimento súbito de um filho. A solução acobertava o relacionamento dela com um rapaz tão novo, porque isso causaria um escândalo para os padrões morais da época. João Batista nasceu em 24 de junho de 1883, próximo a Braga, em Portugal, e conservou um leve sotaque português ao longo da vida. Chegou ao Rio de Janeiro ainda criança, onde já morava seu irmão mais velho, o Francisco Fernandes Lage, comerciante de uniformes militares, loja na Rua Larga, número 7, a atual Rua Marechal Floriano. Começou a trabalhar muito novo, com 11 anos, tido tempo de ir à escola. Entre 1902 e 1909, ele a acompanhou em viagens à Europa e passaram uma temporada de 3 anos morando em Lisboa. Depois de um trabalho temporário no Censo, em 1910, empregou-se na Casa Edson, onde foi gerente do setor de gravação e onde permaneceu até fundar uma fábrica de discos para gramofones em 1920. Com a marca Disco Popular instalada num galpão, nos fundos da residência do casal, no Engenho Novo, a fábrica sobreviveu por 2 anos apenas, mas lançou o cantor Francisco Alves e boa parte da produção de Senhor. Joãozinho tornou-se então funcionário da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e ali envelheceu, falecendo em 1961. Conhecido como Gonzaga, ele só adquiriu legalmente esse sobrenome em 1937, quando obteve um registro em cartório como filho legítimo de Francisca de Virges Neves Gonzaga e Jacinto Ribeiro do Amaral. Eles eram um casal. Aqueles que conheciam um casal notavam a ternura e a dedicação entre os dois. E ele também foi o responsável por manter o acervo de Chiquinha Gonzaga a salvo. De 1904, Chiquinha, acompanhada de Joãozinho, embarcou no vapor Amazonas com destino a Portugal. Era sua segunda viagem ao país, para turismo e descanso, tendo ficado alguns meses em Lisboa. Nessa época, queixava-se da saúde. Então o casal retornou ao Brasil e em 1906 estava de volta a Portugal, agora para uma permanência mais longa. Instalou-se no bairro do Benfica, mas ainda não estava a trabalho. É provável que a sua intenção fosse se afastar dos familiares, principalmente das filhas, que só a procuravam quando precisavam de dinheiro. Os dois frequentavam a igreja de Nossa Senhora do Amparo com frequência, e a pedido do prior, Chiquinha começou a tocar órgãos aos domingos para acompanhar a missa do meio-dia. Pouco depois, começou a tocar também na missa da manhã. De início, Chiquinha descansou, fez passeios e visitas aos membros da família do João Batista na capital, mas aos poucos começou a participar mais ativamente da vida cultural de Lisboa. Em 1907, já oferecia músicas para integrar concertos e começou a escrever a instrumentação de uma peça. Em 1908, Chiquinha participou de atividades beneficentes em favor de crianças vitimadas por um terremoto em Ribatejo, escrevendo uma marcha para a banda intitulada O Século, dedicada ao jornal do mesmo nome que liderava a campanha, oferecendo a sua música para ser vendida em favor das vítimas. Seu trabalho ganhou mais reconhecimento em Portugal, tanto que um concerto foi realizado em abril de 1909 na Sala da Ilustração Portuguesa, local mais elegante da cidade para audições do gênero música da câmara. Sua romanza, chamada Não Sonhes, para canto e harpa, foi muito aplaudida e comentada. Durante todo o ano de 1908 e até maio do ano seguinte, quando ela retorna definitivo ao Brasil, Chiquinha participou da vida cultural da cidade, colaborando em diversas atividades. O retorno ao Brasil, porém, foi súbito. Não se sabe o motivo, talvez financeiro, já que a sua produção musical ainda não lhe garantira prosperidade financeira. Chiquinha foi convidada pela amiga Nair de Tefé para alguns saraus no Palácio do Catete, a então morada presidencial, mesmo sob a contrariedade imposta pela família da primeira-dama. Em 1914, no Palácio Presidencial, o recital de lançamento do Corta Jaca, Machixe, que foi composto por Chiquinha Gonzaga, escandalizou a imprensa e a burguesia, pois a própria primeira-dama do país acompanhou a maestrina no violão. Foram feitas críticas ao governo e retumbantes comentários sobre os escândalos no palácio pela promoção e divulgação de músicas com origens em danças vulgares. O ato de levar para o Palácio do Governo a música popular brasileira foi considerado na época uma quebra de protocolo.
Após o término do mandato presidencial, Hermes da Fonseca e Nair de Tefé mudaram-se para a França, onde permaneceram por um bom tempo, perdendo o contato com Chiquinha. Chiquinha Gonzaga liderou a campanha pela defesa dos direitos autorais e tomou a iniciativa da criação da primeira entidade de classe. Assim que surgiram os meios mecânicos de reprodução musical, a questão envolvendo os direitos dos artistas começou a ser discutida. Assim, em 1917 foi fundada a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, pioneira na defesa dos direitos autorais de teatrólogos e compositores musicais. Chiquinha vira pessoas se apropriarem de canções suas sem ter o respaldo da lei para poder se proteger. A ideia ocorreu a Chiquinha ainda no começo do século XX. Por volta de 1903, Chiquinha andava por Berlim e entrou em uma loja de música. Ao folhear alguns exemplares, encontrou composições suas editadas em Berlim, sem seu conhecimento. Chiquinha descobriu que o empresário Fred Figner tinha autorizado a reprodução. Figner era dono da Casa Edison, concorrente da Casa Brusquemann Guimarães, onde trabalhava João Batista. Foi ele quem conversou com Figner para resolver a situação dos direitos do autor. Figner tentou apelar ao patrão de João Batista para tentar resolver a questão sem pagar nada, mas Joãozinho mandava na Casa Brusquemann e o obrigou a pagar 15 contos de réis pelas músicas editadas sem autorização. O dono da Casa Brusquemann receberia outros 15 contos das mãos de Figner, graças à intervenção do Gonzaga em defesa do repertório de propriedade de Brusquemann Guimarães, usado por Figner sem autorização. Em seus últimos anos, alguns de seus filhos tentaram se aproximar. O único com quem Chiquinha mantinha um relacionamento mais próximo era João Gualberto, que vivia em São Paulo, onde estabelecera a família imigrante polonesa Vitalina Melinsky. Com ela, teve uma filha, Valda, nascida em 17 de janeiro de 1925. Em São Paulo, Gualberto tivera diversas ocupações de classificador de café a corretor. Mantinha contato frequente com a mãe, que costumava viajar de trem para visitá-lo. Dos filhos, era o único que aceitava bem João Batista. Hilário vivia afastado da mãe e dos irmãos. Não tivera instrução e sobrevivia como sapateiro, instalado em uma porta de aluguel no Meier, morando com o pai, Jacinto, que perdeu a fortuna 2 vezes. Jacinto terminou tendo o enterro pago por Chiquinha. Depois de se casar, Alice foi morar no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Alegrete, onde nasceram seus 5 filhos. Com 28 anos, Alice ficou viúva, sozinha e sem saber como tomar conta dos negócios do marido, Israel, que lhe deixara uma loja que logo passou para seu cunhado. Pouco tempo depois, ele decretou falência e Alice se viu sem nada. Lembrando-se da mãe ilustre, foi ao seu encontro no Rio de Janeiro e esperava contar com ela para criar seus filhos. Chiquinha, porém, se recusou a ajudá-la e Alice recorreu a uma tia paterna, na casa de quem se estabeleceu com os filhos. Seu pai, João Batista de Carvalho, acabou pobre e também terminou na casa da irmã. Maria se casou tarde para os padrões da época, com 26 anos, depois de ter o primeiro noivado rompido por causa do trabalho da mãe. Maria viveu no conforto, teve 3 filhas, mas viu a família perder toda a fortuna no jogo. Aos 38 anos, ficou viúva e pobre. Precisando criar as filhas e se recusando a morar na zona norte da cidade, recorreu à mãe, mas Chiquinha se recusou a ajudá-la. Com exceção de João Gualberto, os outros tinham antipatia por Joãozinho e começaram a suspeitar do relacionamento dos dois. Joãozinho cuidava das finanças e da vida profissional de Chiquinha, e sua recusa em ajudar as filhas as levou a questionar se não seria Joãozinho por trás, maquinando contra elas. Em 1933, com 85 anos, Chiquinha escreveu sua última partitura para os palcos, a opereta Maria, com libreto de Viriato Corrêa. Às 6 da tarde de 28 de fevereiro de 1935, antevéspera do carnaval, Chiquinha Gonzaga morreu aos 87 anos de idade. Ela foi sepultada no cemitério do Catumbi. Chiquinha foi considerada uma mulher à frente do seu tempo, porque viveu em uma época no qual as mulheres não tinham voz e eram submissas ao marido, mas fez diferente, porque se deu o direito de pensar e de agir por si mesma. Não se intimidava diante do que os outros podiam pensar ou dizer dos seus atos. Chiquinha foi a primeira maestrina brasileira, se dedicava a dar aulas de piano e compor suas músicas, tornando-se um dos nomes femininos mais respeitados da música brasileira. Foi a primeira mulher a enfrentar o mercado de trabalho ocupado exclusivamente pelos homens. Foi corajosa na defesa dos ideais feministas, que revolucionaram os costumes. Não foi fácil para Chiquinha, porque pagou caro pelo preço da liberdade, mas não se intimidou e seguiu adiante. Afirmou todo o sofrimento de que padeceu ao deixar escrito em testamento o epitáfio de sua própria lápide: "Sofri e chorei". Foi a nossa história de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrar juntamente comigo a história dessa mulher incrível.
teve os seus erros e acertos, mas quem somos nós para julgar, ainda mais numa sociedade tão machista quanto era a sociedade em que ela nasceu, cresceu e viveu. A história vai ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima.